Fui o homem mais sortudo do mundo porque tive amigos, e ter os amigos certos é tudo. Pessoas em quem você pode confiar, pessoas que dizem a verdade se você perguntar alguma coisa. De frente, verdadeiros crentes. Se você está interessado no que faz, isso o mantém em movimento. Sempre incluí personagens minoritários em minhas histórias, muitas vezes como heróis. Vivemos em uma sociedade diversa, na verdade, um mundo diverso, e devemos aprender a viver em paz e com respeito uns pelos outros. Se eu sou tão bom quanto todos dizem que sou bom demais para perder tempo com pessoas comuns. Mas parece que estou passando minha vida com pessoas comuns, que são as melhores pessoas do mundo. Durante anos, as crianças me perguntam qual é o maior superpoder. Eu sempre digo sorte. Se você tiver sorte, tudo funciona. Eu tive sorte. Eu costumava ficar envergonhado porque eu era apenas um escritor de quadrinhos enquanto outras pessoas construíam pontes ou seguiam carreiras médicas. E então comecei a perceber: o entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Sem isso, eles podem ir para o fundo do poço. Tudo o que eu pensava quando escrevi minhas histórias era: espero que esses quadrinhos vendam para que eu possa manter meu emprego e continuar pagando o aluguel. Nunca em 1 milhão de anos eu poderia imaginar que se transformaria no que evoluiu hoje em dia. Não tenho inspiração. Eu só tenho ideias. Ideias e prazos. Quem segurar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. O único conselho que alguém pode dar é: se você quer ser um escritor, continue escrevendo. E leia tudo que puder, leia tudo. Vindo da sua vizinhança amigável Homem-Aranha. O poder da oração ainda é o maior já conhecido neste universo eterno sem fim. O mundo sempre foi um mundo de quadrinhos para mim. Pois os homens nunca devem sentir que uma causa não tem esperança, os homens nunca devem sentir que um inimigo não pode ser derrotado. Vamos colocar isso na linha. A intolerância e o racismo estão entre os males sociais mais mortais que assolam o mundo hoje. Mas, ao contrário de uma equipe de supervilões fantasiados, eles não podem ser detidos com um soco no nariz ou um tiro de uma arma de raios. A única maneira de destruí-los é expô-los, revelá-los pelos mares insidiosos que realmente são. Para mim, escrever é divertido. Não importa o que você está escrevendo, contanto que você possa contar uma história. Sabe, acho que uma pessoa pode fazer a diferença. O prazer de ler uma história e imaginar o que virá a seguir para o herói é um prazer que dura séculos e, acho, sempre estará conosco. A América é feita de diferentes raças e religiões, mas somos todos co-viajantes na espaçonave Terra e devemos respeitar e ajudar uns aos outros ao longo do caminho. Sou mais feliz quando estou trabalhando. Se não estou trabalhando, sinto que estou perdendo meu tempo. Ler é muito bom. Só porque você tem superpoderes, isso não significa que sua vida amorosa seria perfeita. Eu não acho que superpoderes significam automaticamente que não haverá problemas de personalidade, problemas familiares ou mesmo problemas financeiros. Eu apenas tentei escrever personagens que são seres humanos que também têm superpoderes. Eu me vejo em tudo que escrevo. Todos os mocinhos sou eu. O Wolverine é um dos melhores personagens já criados na ficção. Eu estraguei tudo por não ter tido a ideia primeiro. A vida nunca é completamente sem desafios. Nunca pensei que o Homem-Aranha se tornaria o ícone mundial que ele é. Eu só esperava que os livros vendessem e eu mantivesse meu emprego. Howard, o pato, deveria ter sido bom, mas todos os erros do livro foram cometidos com aquele filme, e não funcionou. Eu não queria me intrometer. E agora, até nos encontrarmos novamente, que as bênçãos de Asgard sejam derramadas sobre você.
Os quadrinhos para mim são contos de fadas para adultos. A sorte é uma porta giratória, você só precisa saber quando é a hora de entrar. Nunca mais os homens farão escravos de outros. Não em Asgard, nem na Terra, nem em nenhum lugar onde o martelo de Thor possa ser brandido, ou onde homens de boa fé prezam a liberdade. Outra definição de herói é alguém que se preocupa com o bem-estar de outras pessoas e se esforça para ajudá-las mesmo que não haja chance de recompensa. Aquela pessoa que ajuda os outros simplesmente porque deve ser feito, e porque é a coisa certa a fazer, é sem dúvida um verdadeiro super-herói. Nunca há um momento em que eu não esteja trabalhando. Eu não tiro férias. Ser um geek tornou-se um distintivo de honra. No início a Marvel criou o Bullpen e o Style. E o Bullpen estava sem forma e vazio, e a escuridão estava sobre o rosto dos artistas. E o espírito da Marvel disse: que haja o Quarteto Fantástico. E havia o Quarteto Fantástico. E a Marvel viu o Quarteto Fantástico. E foi bom. Acho que as pessoas sempre amaram coisas que são maiores que a vida, coisas que são imaginativas. É muito trabalho, mas se você realmente tem isso em você, não é como trabalho. Torna-se divertido. Algumas pessoas dirão: por que ler uma história em quadrinhos? Isso sufoca a imaginação. Se você lê um romance, imagina como são as pessoas. Se você lê uma história em quadrinhos, ela está mostrando a você. A única resposta que posso dar é: você pode ler uma peça de Shakespeare, mas isso significa que você não gostaria de vê-la no palco. Eu queria que eles fossem diversos. Todo o princípio subjacente dos X-Men era tentar ser uma história anti-fanatismo para mostrar que há algo de bom em cada pessoa. Se você está escrevendo sobre um personagem, se ele é um personagem poderoso, a menos que você dê a ele vulnerabilidade, eu não acho que ele será tão interessante para o leitor. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Todos nós desejamos ter superpoderes. Todos nós desejamos poder fazer mais do que podemos fazer. Todo dia, há um novo desenvolvimento. Não há limite para as coisas que estão acontecendo. Deve haver sempre aqueles com o fogo da rebelião em seu sangue. Sempre deve haver aqueles que se atrevem a lutar contra um inimigo imbatível. Só assim a raça humana pode permanecer forte e destemida. Quando você trabalha com pessoas de quem gosta e admira porque são tão boas no que fazem, não parece trabalho. É como se você estivesse jogando. Na minha forma de pensar, seja um filme de super-heróis, um romance, uma comédia ou qualquer outra coisa, o mais importante é que você tem que se preocupar com os personagens. Você tem que entender os personagens e você tem que estar interessado. Se os personagens são interessantes, você está a meio caminho de casa. Bom e mal podem ser conceitos estranhos para ele, bem. Tem que vir de dentro de você. De que importância são vidas breves e sem nome para Galactus? Acho que uma pessoa pode fazer a diferença. Os fãs são quase sempre legais. Eu realmente acho que eles raramente são muito fortes. Gosto do Surfista Prateado porque ele é o mais filosófico, sempre filosofa sobre a raça humana e a condição humana e porque as pessoas são do jeito que são, porque não apreciam este planeta maravilhoso em que vivem. Ele tem uma boa moral, Tom. Suponho que percebi que o entretenimento não é facilmente descartado. Além do significado de uma obra de arte, é importante para as pessoas. Sem isso, a vida pode ser monótona. Se você está escrevendo sobre um personagem, se ele é um personagem poderoso, a menos que você dê a ele vulnerabilidade, eu não acho que ele será tão interessante para o leitor. Onde quer que encontremos notícias, emoção, mistério e aventura, ali também encontramos o repórter do jornal. Sempre em alerta para algo novo,
pronto para arriscar sua própria vida por um furo e encontrando aventura em todos os cantos do globo. Quando você consegue se sentar com uma folha de papel comum à sua frente e fazer algumas anotações, e, aos poucos, você a vê tomando forma e se tornando um conceito para um filme ou programa de TV. Isso é uma verdadeira emoção. Você assiste desde anotações em um papel até uma reunião com escritores, diretores e atores. Não consigo pensar em nada mais emocionante. Eu disse, delinquentes juvenis comem bolo de chocolate, então bolo de chocolate deve causar delinquência juvenil, mas ninguém me ouviu. Eu não estava na TV. Para falar a verdade, nunca me considerei um sucesso. Eu tinha um editor que achava que quadrinhos eram apenas para criancinhas, então ele nunca queria que eu usasse palavras com mais de 2 sílabas. O que o Doutor Destino realmente queria? Ele queria dominar o mundo. Agora, pense sobre isso. Você pode atravessar a rua contra um semáforo e receber uma intimação por andar na rua, mas você pode ir até um policial e dizer, eu quero dominar o mundo. E não há nada que ele possa fazer sobre isso. Isso não é um crime. Qualquer um pode querer dominar o mundo. Então, mesmo sendo a maior ameaça do Quarteto Fantástico, na minha opinião, ele nunca foi um criminoso. Embora não se espere que ninguém salte edifícios altos em um único salto, nossos aspirantes a heróis serão testados em sua coragem, integridade, autossacrifício, compaixão e desenvoltura, o material de todos os verdadeiros super-heróis. Se Shakespeare e Michelangelo estivessem vivos hoje, e se eles decidissem colaborar em uma história em quadrinhos, Shakespeare escreveria o roteiro e Michelangelo desenharia. Como alguém poderia dizer que isso não seria uma forma de arte tão valiosa quanto qualquer coisa na Terra? O que diabos você poderia fazer? Nunca fui preso, não usei drogas, tenho a mesma esposa há 54 anos, onde há algo de interesse para as pessoas. Se você quer ser um artista, leve um bloco de desenho com você e desenhe tudo o que você vê. Obtenha para que você possa desenhar qualquer coisa e parecer o que deveria ser. A tecnologia não é uma vilã. A tecnologia deve ajudar, mas se você usar a tecnologia apenas por causa da tecnologia, estará enganando seu público. Você não está dando a eles a melhor história e a melhor direção e assim por diante. Tenho muito orgulho de ser um hack. É por isso que vivi tanto tempo, eu acho. Cantar uma música, praticar esportes, qualquer coisa que entretenha, que tire as pessoas de seus próprios problemas, é bom. Super-heróis em Nova York, me dê um tempo. Aquiles, sem o calcanhar, você nem saberia o nome dele hoje. O clichê que tentei evitar foi que eu odiava ajudantes adolescentes. Eu sempre pensei que se eu fosse um super-herói, não há nenhuma maneira na Terra de Deus que eu vou fazer amizade com algum adolescente. Então minha editora insistiu que eu tivesse um adolescente na série, porque eles sempre acharam que os adolescentes não leriam os livros a menos que houvesse um adolescente na história, o que é um absurdo. É divertido fazer algo que nunca foi feito antes. Não analiso as coisas muito de perto. Acho que quanto mais você analisa, mais você se afasta da espontaneidade. Nunca fiz uma lap dance em Tampa ou em qualquer outra parte da Flórida. Se eu tivesse uma lap dance, não acho que estaria discutindo ideias de televisão com a garota que estava me dando. Gosto de todas as convenções de quadrinhos. As menores são mais fáceis, as maiores são emocionantes. Cada uma eu digo, nunca mais. Mas todos são ótimos. Essas coisas são importantes porque mantêm vivo o interesse dos fãs pelos quadrinhos. Eles mantêm os fãs lendo e sua imaginação estimulada. Seus humanos matam uns aos outros por causa da cor de sua pele, ou sua fé ou sua política, ou por nenhuma razão. Muitos de vocês odeiam tão facilmente quanto respiram. Dito por Magneto em The Uncanny X-Men.
Tenho fama de fazer super-heróis, mas gosto de todo tipo de escrita. Na verdade, quase ninguém sabe disso, mas provavelmente escrevi tantas histórias de humor quanto histórias de super-heróis. O problema é que a Comic Con faz tanto sucesso. As pessoas que estão lá parecem ter um tempo maravilhoso. O próprio tamanho dele o torna emocionante. Onde quer que você olhe, há algo emocionante. Os participantes estão sempre procurando um rosto familiar. Ou há uma estrela de cinema. Ou há uma estrela de TV. Ou tem o cara que desenhou o Lanterna Verde. Significa muito para os fãs. Isso os faz sentir como se estivessem onde está acontecendo. É como Woodstock. Quadrinhos são histórias, eles são como romances ou qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se tornar um bom contador de histórias. Eu escrevia quadrinhos há anos e os fazia para agradar a uma editora, que achava que os quadrinhos só são lidos por crianças muito pequenas ou adultos estúpidos. E, portanto, temos que manter as histórias muito simplistas. E era isso que eu odiava. Sou uma espécie de escritor de pressão. Se alguém disser, Stan, escreva alguma coisa, e eu tenho que tê-la até amanhã de manhã, eu me sento e escrevo. Parece que sempre vem a mim. Mas é melhor fazer um trabalho apressado, porque se não for algo que deve ser feito rapidamente, não vou trabalhar nisso até que se torne quase uma emergência e então farei isso. Os quadrinhos provavelmente seriam a última coisa na lista do que faremos neste momento. Mas onde quer que uma história em quadrinhos seja garantida, somos mais do que capazes de fazê-la. Não importa quão boa seja uma história, se você estiver em uma banca de jornais e vir muitos quadrinhos, não saberá quão boa é a história a menos que a leia. Mas você pode identificar a obra de arte instantaneamente e saber se gosta da obra de arte, se ela o prende ou não. Nunca entendi por que as pessoas usam drogas. Eles são viciantes e podem matá-lo. Eu não precisava de nada para me animar ou me fazer sentir mais criativa, e não precisava que eles me ajudassem com as mulheres. Sempre achei mais interessante pensar em Reed Richards. Como você sabe, ele tinha a capacidade de se esticar, e sexualmente, isso parece ser um grande trunfo em muitas áreas. Provavelmente serei o próximo Donald Trump. Em vez de dizer, você está demitido, terei que inventar outra frase. Talvez, tire sua fantasia. Eu serei o juiz final. É uma grande responsabilidade, e eu levo isso muito a sério. É um grande peso nos meus ombros e só espero estar à altura deste teste. Porque os olhos do mundo estarão sobre nós. Gosto do Homem-Aranha porque ele se tornou o mais famoso. Ele é o que mais se parece comigo, nada nunca fica 100% bem. Ele tem muitos problemas e faz coisas erradas. E posso me relacionar com isso. Minha teoria sobre por que as pessoas gostam de super-heróis é que, quando éramos crianças, todos adorávamos ler contos de fadas. Os contos de fadas são sobre coisas maiores que a vida, gigantes, bruxas, trolls, dinossauros e dragões e todos os tipos de coisas imaginativas. Então você fica um pouco mais velho e para de ler contos de fadas, mas nunca supera seu amor por eles. Então, fico mais feliz quando estou trabalhando com artistas e escritores, e envolvido em histórias, seja falando de animação, filmes, quadrinhos ou televisão. Não vejo necessidade de me aposentar enquanto estiver me divertindo. Meu maior arrependimento é não ter tempo para ler. Os quadrinhos meio que seguem com o filme se as pessoas veem o filme se estão interessadas no personagem e querem ver mais do personagem, elas começam a comprar os quadrinhos. Então um bom filme ajuda na venda dos quadrinhos e os quadrinhos ajudam um filme e uma mão lava a outra. Então, não acho que haja razão para pensar que os quadrinhos vão morrer.
Vivemos em um mundo onde tudo se move muito rapidamente. Nós nos tornamos uma sociedade muito visual, então acho que é uma coisa muito natural que as pessoas sejam cativadas com as ilustrações em uma história. Você tem que ser grato. Eu amo a Marvel e as pessoas lá. Estou feliz por ainda fazer parte disso. Cada dia é uma nova aventura.